Olá, meus alunos do terceiro ano, a nossa videoaula hoje de português é na página 49 da apostila de vocês. Nós vamos falar sobre verbos em imperativo. Vamos lá, acompanha comigo. Então vamos lá, verbos no imperativo. Número 1. Releia a advertência que aparece nessa receita. Atenção! Peça para um adulto que o ajude a fazer os bifinhos e que ele os frite para você. Letra A. Qual das palavras a seguir indica uma ação? O que é uma ação? Que tem movimento, né? Então, tudo que é um verbo é uma ação. Então, qual dessas palavras aqui, ó, aqui embaixo, que indica uma ação, um movimento? Ajude, ajudar, adulto ou bifinhos? Qual deles é uma ação? É um verbo, né? Que é alguma coisa assim, né? O próprio nome já está falando, em ação, em movimento. Qual deles? Ajude, de ajudar, adulto ou bifinhos? Marque um xizinho lá. Letra B. Pinte nessa mesma advertência aqui em cima em amarelo outras palavras que indicam ação. Então, qual outras palavras aqui que também é uma ação, que tem movimento? Então, vamos ler, ó. Peça para um adulto que o ajude a fazer os bifinhos e que ele os frite para você. Então, todas as palavras que indicam ação, movimento, são chamados de verbos, ok? Então, número 2. Leia um trecho de outra receita com mandioca. Bolinho de mandioca com queijo. Ingredientes: 1 kg de mandioca amarela, 50 gramas de manteiga derretida, 3 gemas, sal a gosto, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 200 gramas de queijo de Minas curado em cubos e óleo. Vamos para a próxima página. Agora na página 50, vamos continuar a atividade sobre essa receita. Agora complete o modo de preparo com os verbos do quadro. Então, tem alguns verbos aqui: escorra, descasque, frite, amasse e recheie. Qual dessas palavras aqui combina mais nesses espaços que estão em branco aqui para fazer um modo de preparo? Então, o que eu tenho que fazer com a mandioca por primeiro, bem no comecinho lá da mandioca? Qual dessas palavras que encaixa aqui? Eu tenho que escorrer primeiro a mandioca, eu tenho que descascar a mandioca, eu tenho que amassar ela primeiro, eu tenho que fritar ela primeiro ou rechear ela primeiro? Então, qual que é o primeiro passo quando a gente pega a mandioca? Então, coloque lá aqui a mandioca e cozinhe na panela de pressão até que esteja bem macia. Depois de fazer esse primeiro passo, o que eu tenho que fazer? A água, o que eu tenho que fazer com a água ali? Qual dessas palavras que encaixa melhor? O que eu faço com a água? E amasse a mandioca até virar um purê. Depois, passo 2. Junte a manteiga derretida e as gemas, misturando bem com uma colher de pau. Acrescente o sal a gosto. Terceiro passo. Por fim, depois lá no final, adicione aos poucos a farinha de trigo e o que eu tenho que fazer com esse bolo lá que eu misturei tudo até dar o ponto, deixar de grudar nas mãos. O que eu tenho que fazer com aquela massa? Depois o 4, molde a massa em bolinhos e o que eu faço no meio dele lá? Vou colocar o que com cubos de queijo? Então, lá no meio, como que chama no meio do bolinho? Cubos de queijo e o que eu faço por último para fritar o bolinho? Em óleo quente até dourar. Retire os bolinhos do óleo com uma espumadeira e coloque-o para escorrer sobre o papel toalha. Rendimento dá 6 porções e tempo de preparo 50 minutos. Os verbos que expressam um pedido, uma ordem ou uma instrução, como as palavras que você acabou de escrever, são chamados de imperativos. Agora na página 51, leia a piada a seguir. Esta terra não dá nem mandioca. Um funcionário do Ministério da Agricultura foi fazer uma pesquisa num lugarejo perdido no meio do Brasil. Encontrou um camponês
descansando na rede e começou sua pesquisa. Esta terra dá feijão? Feijão não, não dá, não senhor. Dá milho? Ah, que eu saiba não. Então dá cana? Cana? Mas imagine, cana não dá não. E mandioca? Mas de jeito algum, não dá nem mandioca? Quer dizer então que não adianta mesmo plantar nada nela? Plantar? Bom, se plantar, aí a coisa é diferente. Ai, que sal. Letra A. Grife os verbos que aparecem no texto. Então, todo esse texto aqui tem vários verbos. Então, o que são os verbos? Aqueles que têm ação, aquelas palavras que envolvem ação, movimento. Então, quais são essas palavras? Pede ajudinha para a mamãe aí para vocês acharem os verbos aqui e vocês vão pintar ela. Letra B. Releia esta frase. Essa terra dá feijão? Substitua o verbo destacado por outro sem alterar o sentido da frase. Então, o dá, eu posso trocar ele por qual palavra? Esta terra, o que feijão? O que eu posso trocar o dá? Pode ser por produz, né? Então, vocês vão substituir o dá por produz aqui nessa linha aqui. Aí, a número 4 para vocês pensarem aí. Você acha que a piada funcionaria se tivesse sido usado outro verbo no lugar do verbo dar? Converse com o professor e os colegas. Então, o dar, na verdade, a gente poderia trocar sim, né? Então, a gente poderia trocar pelo produzir, oferecer. Então, ele poderia ser trocado sim. Ok, galerinha? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Até a próxima semana. Tchau, tchau!